um dos fatores que regulam a produção da melatonina, que otimizam a produção da melatonina, é a exposição solar. Por isso, se você não dá um banhozinho de sol no bebê, e quando eu digo banho de sol, é a luz do sol, você não precisa expor o bebê ao sol não, tá? Principalmente se for em alguns lugares como aqui, que o sol castiga, vai fazer inclusive mal. Mas a luz do sol, tá? A pandemia dificulta um pouquinho, mas passeios ao ar livre ajudam muito, inclusive no sono do bebê. Inclusive no sono. Por quê? Porque essa luz, quando o organismo sendo exposto à luz solar, ele... Como é que eu vou explicar para vocês, para ficar uma forma mais simples? Quando ele está exposto a essa luz, vamos lá, volta. A produção de melatonina, como eu falei lá no começo, ela é regulada pela regulação cerebral, produção do hormônio, como também na ambiental. E ela precisa, para a otimização ficar otimizada, ela precisa ter pouca luz, ter poucos ruídos e ter pouco estímulo, como eu falei ontem. Pouca luz, poucos ruídos e pouco estímulo. Mas o momento no qual essa melatonina não está sendo produzida, se o organismo for exposto à luz solar e depois o organismo perceber que essa luz está diminuindo, isso otimiza a produção da melatonina, tá? Isso otimiza a produção da melatonina. Se o bebê fica no escuro o tempo todo, obviamente ninguém fica no escuro o tempo todo, mas só um caso mais intenso, mais drástico para vocês entenderem. Se você fica no escuro o tempo todo, a regulação hormonal fica completamente perdida. Ela fica completamente atrapalhada. Por isso, expõe o seu bebê à luz do sol, tá? Expõe o seu bebê à luz do sol vai te ajudar muito. Porque à medida que o organismo vai percebendo essa diminuição da luz, essa diminuição da exposição da luz, ele vai entendendo, está começando a noite. E à medida que a luz diminui, ele também otimiza essa produção de melatonina. E ainda tem a luz azul, propriamente a luz azul das telas. Essa luz que tem TV, que tem tablet, ela é predominantemente azul, e isso estimula muito o cérebro, como eu já expliquei para vocês. Existem alguns fatores que diminuem a intensidade dessa luz azul, tá? Alguns aplicativos, alguns celulares já têm no próprio celular aquela ferramenta chamada Night Shift. Você consegue que a tela fica meio alaranjada e isso diminui sim, bastante a incidência da luz azul. Mas ainda é luz artificial, ainda tem os desenhos animados passando, acelerando o bebê, hiperestimulando o bebê. Então, usando isso, o Night Shift, o Lux alguma coisa, que agora esqueci, que é um aplicativo que diminui também, ou aqueles óculos que tem uma galera que vende, óculos para diminuir a exposição à luz azul, você só está atenuando um fator que prejudica. Todos os outros ainda estão presentes, certo? E mais uma vez falando sobre sono. O ideal, como eu estava explicando, o ideal é que haja essa transição gradual, tá? O ideal é que haja essa redução gradual da luz. Era isso que eu estava tentando, essa expressão que eu estava tentando lembrar para vocês. O dia vai acabando, as luzes também vão diminuindo. O dia vai acabando, as luzes vão diminuindo. À medida que essas luzes vão diminuindo, isso avisa para o organismo, olha, está na hora de produzir melatonina, tá? Então, e se a criança fica dentro de casa o tempo todo com luz artificial, não dá para fazer, você não consegue fazer essa transição gradual, que aí vai mandar uma mensagem para o cérebro e dizer assim, olha, está começando a noite, vamos começar a produção de melatonina. Você não consegue. Por isso que quem mora fora do Brasil e tem, principalmente nos mais extremos, e passa períodos com pouquíssimas horas de sol, elas dificultam, elas têm mais dificuldade nesse período, tá? Do próprio bebê ao longo do ano, elas vão percebendo essa dificuldade. Porque se fica escuro boa parte do tempo, ela vai precisar da luz artificial. Né? Ela vai precisar da luz artificial. E não é tão boa, e nunca vai ser tão boa quanto a luz solar, certo? Que mais? No final das contas, resumindo, exposição às telas aumenta muito a prevalência das dificuldades de dormir, dificuldade de manter uma boa qualidade de sono, o sono vai ficar mais leve, o sono vai ficar mais agitado, teu bebê vai acordar mais vezes por causa das telas, independente do horário que foi a exposição. Obviamente, quanto mais ao final do dia, mais consequências negativas vai trazer, isso é claro. Tá? Quanto mais ao final do dia, mais vai prejudicar a melatonina, isso é claro, certo? E ao acordar, teu bebê é comum perceber uma sonolência excessiva, sonolência diurna. A longo prazo, é claro que isso não vai ser no bebê, mas a longo prazo,
já foi observado problemas de memória, dificuldade de concentração e de aprendizado nas crianças com idade escolar, certo? Tudo isso por causa da exposição às telas, tá? Mas e quando usar? Só para não dizer que eu só falo mal. Tem momentos que é permitido. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela reitera as recomendações de que você deve evitar ao máximo para os menores de 2 anos, de preferência zero telas, tá? Zero telas para os menores de 2 anos, de 2 a 5 anos, manter uma exposição de tempo máximo de 1 hora por dia, 2 a 5 anos. Maior de 5 anos, ainda assim se recomenda bom senso, cautela no uso, mas já é mais liberado. Para todas as idades, não, até para vocês também. Médicos do sono de adulto também contraindicam o uso de telas na hora da refeição para o adulto, tá? Nutricionista faz muito isso. Olha, não usa o celular. Nutricionista, endócrino, quem mexe, quem atua nessa parte do emagrecimento, ela fala muito isso. Não usa o celular na hora da refeição. Pelo mesmo motivo, se você tá olhando, assistindo uma aula, fazendo qualquer coisa, você está comendo e não está vendo, tá? E as videochamadas? As videochamadas são liberadas e devido à pandemia são até recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Ah, mas não é exposição às telas? É exposição às telas. É exposição às telas. Mas o que a sociedade diz? Que entre os benefícios para o bebê, para você, para a família, de ter essa interação, essa socialização, os benefícios de ter essa socialização são maiores do que os malefícios de ter uma videochamada, de ter essa exposição às telas. E ainda assim, tem que ser por pouco tempo. Ainda assim, também você não vai passar 1 hora de videochamada. Tá? Você não vai passar 1 hora fazendo videochamada. E se ainda assim a avó quiser, porque a avó, você mora em outro país, ou você mora em outro estado, e a avó nunca foi te visitar desde quando começou a pandemia, nunca conheceu o bebê, então ela gosta de passar um tempão olhando para o bebê, tá tudo bem. Você vira a câmera para que só a avó veja o bebê. Ele não precisa ainda. Ele não precisa ver ainda.